Mas, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui bem rapidinho. Esse é um vídeo resposta, tá bom? Tem um inscrito no canal chamado Lucas. Deus abençoe você, Lucas, em nome de Jesus. Ele fez uma pergunta para eu falar, né, fazer um comentário sobre a música Judas, daquela banda 7 Minutos. Né? Não sei se é assim que pronuncia corretamente, eu não conhecia a banda e nem a música, tá bom? Eu dei uma ouvida na música, também dei uma lida na letra, eu fiz umas pequenas anotações aqui. Eu vi que tem um monte de comentário na internet sobre a música, né? Eu vi também que a banda não é uma banda cristã, mas muitas vezes, infelizmente, isso também não difere muito, né? Mas a banda não é cristã e vou fazer o comentário da letra, né? Primeira coisa, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, tá bom? Tenham em mente o seguinte, tem uma diferença de louvar a Deus e não louvar. A palavra de Deus fala lá em Tiago que não tem como sair água doce e água salgada da mesma fonte, entendeu? Lembra, não tem como sair água doce e salgada da mesma fonte. Isso é uma parábola. O que isso quer dizer? Da mesma boca não pode sair coisas que louvam o Senhor, palavras que louvam o Senhor e palavras que não louvam. E lembra que Jesus falou assim, que a palavra do crente tem que ser sim, sim, do cristão, daquele que, da palavra do servo dele, tem que ser sim, sim, repetindo 2 vezes para confirmar, ou não, não. Você tem que escolher sim ou não. Tem que escolher um lado, né? Então lembra que, então se você procura, por exemplo, eu louvo a Deus, às vezes até um ministro de louvor, ou não, eu ouço louvores na minha casa, mas põe uma música, Deus não aceita a mistura. Lembra que a palavra de Deus fala lá na Torá, depois fala em vários outros textos do profeta que Deus odeia, que mistura o santo com o profano. Por isso que a adoração tem que ser a Ele, a Deus, com louvores que exaltam o nome do Senhor. Não louvores para nós mesmos, que é o que acontece muito, inclusive, no meio gospel, infelizmente, entende? Então, por isso que eu acabei até falando há pouco, que não difere muitas vezes, porque muitos cantores gospel não louvam a Deus, né? Muitos estão só pelo dinheiro, ou muitos louvam a outro tipo de Deus, né? Não é porque uma música fala o nome de Deus que ela está adorando a Deus, vocês têm que ter sempre isso em mente, tá? O inimigo também, ele se intitula um Deus, então tenha isso em mente. Então, essa música agora em específico, tendo tudo isso que eu te falei aí, a questão da adoração ao Senhor, clara para vocês que só criam servo verdadeiro de Deus, só adora a Deus, a música em si, ela tem muita referências a vários filmes, inclusive filmes que têm muitas referências do ocultista, como eles têm referência aqui ao filme do Rei Leão, né, como que chamam um aqui de Scar, e assim por diante. Tem referência a Matrix, né, tem referências a Pinóquio, e assim por diante. Então ele usa, a música é só de referências, ela é o tempo todo fazendo várias referências a filmes, a situações, a piratas e assim por diante. Nas imagens que mostra no vídeo, você vai ver ali ocultismo, né, com a referência da pirâmide, referência do olho que tudo vê. Então você enxerga, assim como todos praticamente os filmes que existem hoje e desenhos, mostra descaradamente as obras de Satanás. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai pegar um filme mais antigo, sempre teve ocultismo nas entrelinhas do cinema, né? Do cinema, das músicas, mas você vai perceber que agora, mais pro fim do tempo, isso está totalmente descarado. Hoje você tem filmes que mostram literalmente rituais satânicos, como que é feito, rituais de bruxaria, dentre outras coisas. Isso são obras ocultas das trevas, que existe, que opera nesse mundo. Lembra sempre disso. Então, a música também não foge desse tema. E as referências, eu vou citar algumas delas só, elas não são referências boas e eu quero que vocês meditem aí para você ver, né? A base da música. Então, tem uma frase na música que fala assim, ó, você sempre foi um Scar, né? Aqui tem referência para aquele leão que era traíra no filme Rei Leão, certo? Sem mais feitas no meu Cyper. Isso é Matrix. Você é o Cyper. É uma frase do filme Matrix, essa frase aqui. Mas você vai ver que
Lá no filme Matrix tem o Scar do Rei Leão, tanto que ele fala assim, você falou, viva o rei, né, que é quando o leão derruba o outro, lá, né, o Traíra derruba o Rei Leão, ele fala isso, viva o rei, e joga. Então, ele está fazendo essa tipologia porque lá aquele leão era traíra, ele comparou ele com Judas. Mas você vai ver que a trajetória de Judas também não é bem descrita na música, né? Você vai ver, Judas, quando você lê a palavra, você não entende que ele foi traíra sempre do início, não. Quando ele vem para Cristo, né, quando ele vem ser discípulo de Cristo, ele provavelmente tinha experiências financeiras e ele veio crendo em Cristo, realmente. Mas você vai ver que ao longo da trajetória, as astúcias que o inimigo foi lançando nele, foi trabalhando nele. Né? Primeiro ele começou a roubar da bolsa, ele começou, né, provavelmente a ter atitudes estranhas quanto a isso, porque quando você começa a roubar, você começa a ficar estranho. E depois, tanto que chega lá próximo da ceia, né, quando ele também tem o momento da ceia, que Jesus deixa claro quem seria, que seria ele, a Bíblia fala que aí sim o diabo entrou nele e ele foi fazer o que tinha que ser feito. Então, ele fez porque ele foi dando lugar, né? Foi dando as entradas para o inimigo usar ele. Ele teve uma fraqueza e fez. E se ele tivesse se arrependido, eu vou falar com vocês com toda certeza, Deus tinha perdoado ele, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Foi o que Judas teve, ele teve remorso e não arrependimento. Tanto que ele tentou se matar, deve ter dado alguma coisa errada, ele se espatifou lá pelo chão afora, né? Mas você vai ver que a trajetória de Judas é muito parecida com de muitos de nós, que às vezes vem para o Senhor, vem verdadeiramente e o inimigo vai minando a nossa fé e a gente vai se voltando contra Deus, certo? E aquilo aconteceu com Judas, ele foi e se voltou contra o Senhor Jesus e traiu ele, certo? Agora, vamos a algumas referências aqui, ó. Cypher, isso é o que? É um ciclo que tem nos breaks de danças, né? Normalmente do hip hop, onde eles fazem um ciclo e aí tem aquelas rinhas, né, de dança. E o Cypher em si é quando tem uma pausa, em algum momento ali, o DJ toca a música e eles ficam dançando, né? Você vai ver que o círculo também é um sinal, tem que tomar muito cuidado, não é sempre, mas o círculo muitas vezes eles representam ritual satânico. Você vai ver que quando vai fazer algum ritual, se você estudar um pouquinho, você vai ver, eles fazem um ciclo, normalmente colocam uma estrela invertida ou põem sinais, ocultismo dentro daquele ciclo para fazer a invocação do inimigo. Então, o círculo é uma figura a se tomar cuidado. Não é sempre que tem um círculo que é um ritual, que é um ocultismo, mas tem que tomar cuidado com o que se tem dentro dele, né? O que se forma dentro dele, né? No funk também tem essa denotação do cypher, que é uma música gravada por vários MCs alternando as rimas. Então, também é uma competição, mas ali agora de canto, né? Os MCs vão cantando e rimando ali. Tem uma referência ao Barba Negra. Parece uma palavra aleatória na música, né? A Barba Negra. Eu fui pesquisar, aí vamos lá, escrevi aqui algumas informações. Olha o que significa Barba Negra. Barba Negra é o apelido de Edward T., um pirata inglês que ficou conhecido por sua barba escura e de aparência assustadora. Ele era um dos piratas mais temidos de todos os tempos e personificava a essência do que significava ser um rei dos piratas. Barba Negra era conhecido por, olha as atitudes dele, sua aparência imponente, com longas tranças negras adornadas com fios de pólvora, seu hábito de colocar pavio de fogo aceso em seu cabelo para assustar os inimigos, sua crueldade e maestria na magia negra, viu só? Sua falta de moralidade e seu egoísmo. Então, ou seja, a bandeira pirata de Barba Negra também é conhecida como, não sei se eu vou falar certo, Jolly Roger. Era um aviso que representava um esqueleto com chifres mirando um coração, enquanto segurava uma ampulheta. Barba Negra morreu no dia 22 de novembro de 1718, deixando para trás uma lenda sobre sua vida e seus famosos tesouros escondidos. Entende que a referência ela é uma referência de maldade, de ocultismo, né? Ele tinha maestria em magia negra, ele tinha atos de maldade. Então, você vai ver que a música faz referências a coisas ocultistas, coisas relacionadas a maldades,
com paralelo a Judas, certo? E fazendo aquilo como se fosse uma trairagem com Cristo, certo? Então, de fato, Judas traiu Cristo, né? Ele foi, como eu expliquei para vocês, e praticou esse ato, não se arrependeu e cometeu o suicídio, sua própria morte. E a música, ela não é uma música cristã, ela não é uma música que exalta Deus. Ela é uma música de referências como várias outras que existem no mundo, que fazem referências às obras do mundo, tá bom? Então, eu espero que seja claro. Se eu estudasse mais aqui, achar mais referências, mas acho que é o suficiente, não precisa de muita explicação, tá bom, Lucas? O que eu quero que você entenda é que não é uma música que exalta Deus, é uma música aleatória qualquer, não é porque ela faz uma referência à história bíblica, né, que essa história de Judas com Cristo é uma história bíblica, que ela é uma música que exalta o Senhor, não é uma música de adoração a Deus, lembra sempre disso. E sempre que há adoração a Deus, é uma adoração pura, não é uma adoração misturada com simbologias esquisitas, ocultistas, com essas coisas. Tem que tomar muito cuidado, não só com essa, como várias outras músicas, inclusive as que se dizem gospel. Tem que estar atento, olhar a letra, olhar se exalta o Senhor, olhar tudo, todo o contexto, para que você escolha músicas para ouvir que exaltam o Senhor. E quem é ministro de louvor, escolher músicas que exaltem e adorem ao Senhor. Combinado? Espero ter esclarecido aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva aí no canal, compartilha e vão nos estudos que vai edificar vocês muito aí, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.